Com muita alegria, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero aproveitar e ler o texto para conciliá-lo ao tema na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, capítulo 5 aos Romanos, versículo 20 e 21. Está escrito: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Queiram aqueles que assim podem tornar aos vossos assentos, enquanto agradeço a Deus pelo privilégio de mais um ano poder estar entre vós no congresso da UMADER, e sabendo que não tenho merecimentos à altura para tal, estar ocupando uma tribuna que é ocupada por homens que não são dignos de nem estar perto deles, devido à minha pequenez, pregadores que virão, cantores, e isto é muito grato a mim. Por isso quero externar a minha gratidão por esta confiança, credibilidade ao pastor Moisés, juntamente com a sua esposa, irmã Laodiceia, como também pastor Gismar, com a sua muito digna esposa, irmã Neuza, e em nome deles, a todo o ministério na minha retaguarda, na minha vanguarda, aqueles que assim podem estar, que Deus os abençoe, e obviamente a igreja. Quero agradecer a mocidade na pessoa do evangelista Wesley, e em nome deles a todos que fazem parte desta coordenação, aos jovens, que Deus vos recompense por me dar o direito e merecido de fazer parte da vossa história mais um ano. Quero louvar a Deus pela vida de sua excelência, senhor prefeito, aqui missionário, com toda a sua família, o seu secretariado. Quero agradecê-lo por me receber no município e parabenizá-los pela beleza da cidade de Rondonópolis. Me sinto muito feliz e agradecido a Deus por estar entre vós. Cantor Cleito Queiroz, com a comitiva, com os seus músicos, é muito bom ouvi-lo, filho. Assim o tenho na consideração de filho. Nós temos uma amizade há anos. E registrando meus agradecimentos, representando todos vocês, ao evangelista Pedro, ao diácono Thalisson, por nos conduzir de Cuiabá até aqui de uma forma maravilhosa, educada, cuidadosa. Então, muito obrigado, meus amigos, por vocês. Queridos, como há uma proposta temática, fortalecidos pela graça, tendo em vista que na origem latina a palavra fortis vem do fortalecer, da robustez, e a graça, gratia, ela vem de um dom gratuito e merecido. Quando nós analisamos, observamos que Paulo, que é o autor da carta a Timóteo, Paulo, ele é o personagem que aborda mais a graça em toda a Bíblia. Segundo os estudiosos, cerca de 100 vezes, só nas suas cartas, Paulo menciona a graça. Então eu quero, dentro desse contexto, trazer uma palavra, me permita contextualizar a lei, a cultura e a graça.
Quando nós observamos o contexto, os irmãos hão de convir que pela lei só os judeus tinham direito, acesso a Deus. Observem que a promessa de Deus e a aliança pela circuncisão, capítulo 17 do Gênesis, versículo 7, disse Deus a Abrão: estabelecerei com você e a sua descendência a minha aliança. Aliança baseada na circuncisão de forma perpétua para sempre. No desenvolver do Velho Testamento, os judeus se agarraram a esta lei que dava direito só a eles o acesso a Deus. Quando nós analisamos a história, os irmãos hão de convir que dentre o período intestamentário, por volta dos anos 27 a.C., o Império Romano já comandava o mundo antigo. Desde os anos 133 a.C., quando o rei Átalo, rei de Pérgamo na Ásia Menor, morreu e deixou em testamento o seu reinado, o seu império para o Império Romano. Ali, Roma institui o Império Romano nas províncias da Ásia Menor. Então, Roma já comandava a Europa, já tinha subjugado os gregos e, obviamente, Roma vai comandar a Ásia. Isso implica dizer o mundo antigo. Então, é neste patamar que Roma vai submeter a população escrava. Observem que, como os judeus eram diferenciados, eles só eram subordinados ao Império Romano por fazer parte de uma região dominada pelo Império. O interessante é que fora dos judeus, onde Roma dominava, os irmãos vão ver muitas vezes no Novo Testamento a frase servo ou escravo. Por isso, era um contexto literal e cultural daquela época. Segundo os estudos, cerca de 30 a 40%. Implica dizer que em cada 100 moradores da região que Roma dominava, era escrava. Ou seja, em Roma, esse número era maior, chegando até 50% da escravidão literal em Roma. Quando nós analisamos o decorrer, os irmãos observem que este povo era tido como gentios também, na maioria, sem direito, sem acesso a Deus. Em Roma, era o imperador que era adorado. Na região da Ásia Menor, parte de Éfeso era Artemis ou Diana, e também em outras cidades tinha os seus ídolos de adoração. Então é neste patamar que vem Jesus. Quando Jesus vem, ele vem como o ápice da graça, o dom gratuito de Deus para a raça humana. Mas o interessante é que João capítulo 1, como também a história da mulher sírio-fenícia, mostra que Jesus veio para restaurar, para cumprir a lei que os judeus deterioraram. A lei é boa, mas Jesus veio para cumpri-la. Porém, João 1:11 diz que os judeus rejeitaram. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que os judeus rejeitaram a justiça de Deus. Então, dentro deste patamar, esta graça vai ser dada aos gentios. Observem que quando fala, Paulo insiste em fortalecer-nos pela graça. Ele está dizendo que é a única coisa que nós devemos nos agarrar no tempo da aflição, porque nós não merecíamos. Era tal que os judeus não se relacionavam com os escravos, nem com os gentios. A gente não tinha direito de andar nas suas casas e nem de conversar com eles. Isto era um contexto cultural e religioso.
Quando nós analisamos a rejeição deles por Cristo, então esta graça Deus resolve estender a nós, aos escravos, cumprindo a profecia de Joel. Quando nós analisamos o contexto, os irmãos observam que desde o dia da morte de Jesus e da sua ressurreição, e quem mata Jesus? Os próprios irmãos judeus, porque o evangelho de Jesus agora não é simplesmente para os judeus, mas também vai alcançar os gentios. Então eles jamais aceitaria, como pode ele dizer que é justo, ele dizer que é judeu, entrar na casa com um pecador, comer com os pecadores. Isto era aberração para eles. Quando Jesus ressuscita, observem que poucos dias depois vem o Pentecoste. Quando o Pentecoste vem, Atos capítulo 2, versículo 10, está escrito que por conta da festa do Pentecoste, havia homens religiosos de toda parte do mundo debaixo do céu. Implica dizer, Frígia e outros lugares, e prosélitos e forasteiros romanos. Isso implicava dizer que os judeus que eram de Roma e os estrangeiros convertidos ao judaísmo estavam lá em Roma. Então, em Jerusalém, perdão pela questão do Pentecoste, quando eles voltam para casa, já voltam impactados com a ressurreição, com o Pentecoste e a pregação de Pedro. Então, quando Pedro prega, o Espírito Santo ali faz milagres, porque a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas que estavam ali, e a maioria prosélita, judia, religiosa, aceitaram a Cristo. Observem que agora é judeus, o Espírito desce sobre os judeus, e nós estamos fora, somos estrangeiros. Quando nós analisamos o desenvolver desta questão, veja que quando Paulo fala da graça, é um dom que nós não merecíamos. Por quê? Porque só quem tinha o direito de desfrutar dessas bênçãos, destes milagres de Deus, eram os judeus. Por exemplo, Cleito e outros aqui sabem disso. Eu e Cleito e tantos outros, a gente viaja muito para fora do país. E obviamente, independente da fronteira da migração, faz uma sabatina dura. Por exemplo, a América, 48 horas antes do voo, o check-in já está liberado. Ali você vai colocar suas informações, lugar onde vai ficar, todos os seus dados pessoais. Quando você chega lá, não é garantia de entrar. Por quê? Você é de fora, você é forasteiro, você não tem o direito de desfrutar das benéficias dos filhos daquela nação. Observem que quando nós falamos da lei, só os judeus tinham direito. Mas você chega na migração e eles olham para você, vai fazer o que no meu país? Você tem que dizer, apresentar uma carta, convite, uma passagem com ida e data de volta. Tem dinheiro? Tenho. Quanto? Tem comida? Tá. Então eles vão buscando o teu psicológico. Quando eles aprovam, América 6 meses, Europa 3 meses. Você vê que quem é de fora é complicado. Já tem um mês que o pastor da Áustria está querendo me levar, e há um mês ele está tentando visto, e todos os dias pedem documento, porque não é fácil entrar. Eu sou de fora, então isso é forasteiro. Você não tem direito. Passou 6 meses e não voltou, é criminoso, é ilegal. Ou seja, mas quando você volta para o Brasil, você não se preocupa com a migração, porque não tem restrição. Você é filho da nação. Você desembarca, vai para a fila e já está descrita, brasileiros e estrangeiro. Você é brasileiro, você tem direito de desfrutar dos direitos, das bênçãos
desta nação. Por exemplo, eu moro em Maceió. Se eu quiser migrar esta semana para Rondonópolis, não tem restrição. Compro uma casa, um apartamento e venho desfrutar da gordura de Rondonópolis. Mas quem é de fora não tem. Então, quando eu volto, eu nem me preocupo, porque quando eu chego na agência, no contexto migratório, eu não sou questionado. Só o número do voo, pego o passaporte da baixa e diz: bem-vindo à sua casa. Você é filho, tem direito e não é questionado. Isto é o que a graça fez. A lei diz que só os judeus são filhos, só os judeus são família, só os judeus são cidadãos do céu, e nós estamos fora. Então observem que com o Pentecoste, agora os religiosos se convertem ao judaísmo, mas a lei prevalecia. Se você analisar os próprios discípulos de Jesus, desde Tiago ao último, eles mesmo convertidos, mas o tipo de culto e a lei ainda era prioridade. Você não pode se chegar a Deus a não ser pela lei. Então você vai ver que quando um grupo de religiosos voltam para Roma, eles voltam convertidos, mas não vão impactar o imperador. Por quê? Porque eles vão cultuar na forma da lei, na sinagoga, sem assustar, sem ter embate. O imperador romano diz: deixa, eles já são religiosos, mas eles vão tentar alcançar a burguesia de Roma e eles não aceitam, porque o evangelho para eles é pejorativo. Eles pregavam um homem que foi morto de forma vexatória, inimigo político do império, insurgente, e dizer que é filho de Deus, está vivo e vai voltar, é loucura. Então eles rejeitam, e como eu disse, 50 mais ou menos da população era de escrava. Então os religiosos vão pregar para os escravos. A graça chega em Roma, e pela graça eles vão sendo alcançados, e Deus vai abrindo o caminho. Agora estes vão perturbar o império, porque enquanto os judeus eram frios, baseado na lei, eles têm liberdade de, pela graça, adorar e fazer o que queria diante de Deus, tinha acesso a Deus. Então o imperador romano vai ficar irado. Capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, versículo 2, o imperador Cláudio, 49 anos depois de Cristo, ele decreta que todos os judeus saiam de Roma, porque os judeus sendo expulsos de Roma, os gentios vão desanimar e desistir da fé. Aí é neste interim, na década de 30, que esta graça chega em Roma. Aí vem Deus e quer impactar o universo pela graça. Aí no capítulo 10 de Atos, ele vai a Pedro por volta de meio-dia, ou seja, Pedro estava com fome, enquanto preparava uma comida, aí dei Pedro uma visão do céu, e nesta visão desce um lençol grande, e dentro todo tipo de animal imundo. Aí Deus diz: Pedro, levanta, mata e come. Ele estava com fome, ele diz: não, Senhor, eu nunca coloquei nada imundo na minha boca. Observem que ele rejeita a proposta de Deus, porque dentro da lei os judeus são limpos pela circuncisão, dentro da lei, e nós imundo, incircunciso pela lei. Aí Pedro diz: nunca coloquei nada imundo na minha boca. Aí Deus diz: Pedro, não chame imundo o que eu já purifiquei, que eram nós, os gentios, os escravos. Por 3 vezes Deus insiste, e ele não aceita, porque a lei ainda estava impregnada no seu coração. Se você analisar, o maior embate de Paulo no seu ministério era os judeus, por conta da lei, que ele vai defender a graça. Aí é quando Deus vai escolher um homem que odiava a graça, cresceu, era doutor da lei, não tinha ninguém melhor do que ele, vírgula, ponto e vírgula, na lei de Moisés, se já existia, ele era o melhor, era o crânio,
demônio, era o doutor, odiava a igreja e perseguia. Aí Deus vai, quebra ele no meio, e ele vai se tornar o apóstolo e doutor aos gentios e aos escravos. Qual é a função de Paulo? Fortalecer pela graça e incutir no coração dos gentios quem era a graça. Observe que ele mesmo é alcançado pela graça. Por isso que na carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz: eu era um abortivo, o pior de todos os apóstolos, mas a graça me pegou e a graça me alcançou. Então Paulo vai vivenciar, e agora observe, ele vai começar pela região onde os escravos predominavam. Qual é a religião? Na Ásia Menor. Para você ter uma ideia das cidades principais, a região da Galácia era uma região dominada pelo Império Romano na Ásia Menor. E lá, qual eram as cidades principais? Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Observe que quando você entra mais para a Ásia Menor, você vai encontrar outras cidades principais que Roma dominava. Por exemplo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Laodiceia, Filadélfia, vem Colossos, vem Troade, e aí sucessivamente. Toda esta região, o Império Romano manda. 40% da população era escrava. Em Roma, 50%. Enquanto Paulo vai entrar, ele começa pela região da Galácia, e ele vai pregar para quem? Para os judeus, mas eles resistem por causa da lei. Ele sai da Antioquia da Síria e entra pela região de Pafos, de Perge, e chega na Antioquia da Pisídia. E quando ele vai trazer uma mensagem de consolação, veja que ele confronta a lei. Quando dão a oportunidade a ele, ele não enfatiza a lei, ele enfatiza Jesus, e ele conclui dizendo: vocês mataram ele, mas Deus ressuscitou a ele para alcançar os gentios, para trazer os gentios a ele. Disseram: expulsa ele, ele é expulso da Antioquia, mas deixa uma igreja, deixa um grupo de crente. Ele vai para Icônio, prega a graça em Icônio, prega a graça em Listra e prega a graça em Derbe. É nesta região que está o menino do tema. Ele é alcançado pela graça, porque Timóteo não vivia a lei. Timóteo era mistício. Timóteo tinha mãe judia, mas o pai era grego. A lei descartou ele, mas a graça vai lá e pega Timóteo pela raiz. Quando Paulo está nesta região, vai pregar na Frígia, sintetizando, não quero passar do horário. Aí de noite tem uma visão: passe a Macedônia e ajude-nos. 51 depois de Cristo, ele vem já com Timóteo convertido para a Macedônia. Macedônia, a Grécia, Macedônia, dominada por Roma, Filipo, Anfípole, Apolônia, Tessalônica, Bereia, Atena e Corinto, cidades que a escravidão bate lá. Aí Paulo vai enfrentar não só os judeus defendendo a lei, como os filósofos, o estoicismo e o epicurismo, ou seja, a filosofia de Zenão e de Epícuros, filósofos de 300 anos antes de Cristo, que diziam que depois da morte não tem mais vida. Você tem que viver o hoje, o palpável, da melhor maneira, porque depois que morrer, acabou, não tem mais vida. Aí quando Paulo chega em Corinto, você vai ver em Atos 18:2, que ali ele começa a pregar. E quando ele começa a pregar, ele tem a ajuda dos judeus expulsos de Roma, Áquila e Priscila. Mas quando chega no versículo 9, ele desanima.
porque ele vai pregar a graça em um contexto que a filosofia dizia, é loucura, como um homem que morreu daquele jeito, morreu, e vocês dizem que ele está vivo, e vai voltar para buscar quem nele acreditar, não entra na razão, isto é loucura. Então agora ele vai enfrentar, além da dificuldade judaica, como também a filosofia grega, que era forte na região que Roma mandava. Aí Paulo vai pregar este evangelho, e os judeus bate de frente, os filósofos bate de frente. Aí em Corinto ele diz, não vou mais pregar, eu não aguento mais. Aí Atos 18:9, o Senhor aparece a ele de noite numa visão, e diz, Paulo, não tenha medo, ninguém vai te fazer mal, continua pregando que eu sou com você, e eu tenho muita gente nesta cidade, eu tenho um projeto pentecostal aqui. Aí ele vai pregar para a periferia, para os escravos. Você pode analisar que os sábios, os entendidos, os doutores, os que representavam a sociedade, dignos, não aceitam. Aí o evangelho vai pegando os gentios pela graça, a graça vai salvando os escravos, e Corinto tem a maior igreja pentecostal de todo o tempo, 9 dons, todo o culto o Espírito entrava, pegava os escravos, e a profecia, a revelação era notória. Paulo passa poucos anos e vai para Éfeso. 3 anos depois, a filosofia entra na igreja. E a filosofia pelos crânios, a razão. Não é fácil. Eu tenho amigos que estudou comigo filosofia, e muitos desistiram da fé. A filosofia debrou ele. Se você pegar um doutor, filósofo bom, fuja, senão ele tira a fé de você, se não for a graça. Porque ele vem com a razão, e a graça vem com a fé. Ou seja, sois salvo pela graça por meio da fé. Então observe que não é pela razão. Então quando ele chega em Éfeso, ele sabe, por volta dos anos 53 depois de Cristo, ele está em Éfeso com Áquila e Priscila. Aí ele sabe que a igreja de Corinto, a filosofia entrou. Quando a filosofia entrou, rachou a igreja pentecostal. Agora aquela igreja que era exemplo naquela região e no mundo, rachou em 4 grupos. Aí Paulo fica irado, que ele diz, se eu for aí, eu queria ir pessoalmente, mas vocês não me aguentarão. Aí escreve a primeira carta dizendo, ora, que Deus ele vai colocar eles lá em cima. Depois ele diz, irmãos, eu estou sabendo que há racha entre vocês, 4 grupos, um de Paulo, outro de Cefas, outro de Apolo e outro de Cristo. Eu vou perguntar uma coisa a vocês, o evangelho que eu preguei para vocês, mostrou isso, eu ensinei isso, eu podia, pelo meu conhecimento, pelo meu doutorado, pregar filosofia humana, mas eu deixei tudo isso para pregar a Cristo ressuscitado, para pregar a graça de Deus e um evangelho de poder, pelo qual vocês foram alcançados. Ou seja, ele vai descer a madeira e vai dizer, o evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Quando chega no versículo 26, não sei se pode pôr na tela, só para você ver que eram escravos que a filosofia detonou. Ele diz, irmãos, vejam vocês, Atos 1 e 26 a 28, quando vocês foram chamados, veja se tinha alguém de vocês que eram sábios, se tinha alguém vocês da nobreza,
se tinha alguém em vocês que eram respeitados pela sociedade. Não, é que Deus resolveu, pela sua graça, escolher as coisas loucas para confundir as sábias, escolher os insignificantes para confundir quem acha que é alguma coisa, para escolher os desprezíveis pelo mundo, para mostrar que a graça é dele e ninguém se gloria. Vocês eram escravos, mas a graça alcançou vocês. Diga para quem está ao seu lado: se a filosofia entrar, a graça sai. A filosofia emociona, a filosofia é linda, a filosofia traz a razão, mas quem fortalece é a graça, quem dá sustentabilidade é a graça. Quem faz esse grupo de jovens em pleno período de carnaval, desejo carnal, está adorando, está na igreja, não é a filosofia, é a graça, é a graça, é a graça. Por isso que nos dias que estamos vivendo, pastor, eu disse isso já, Cleitos sabem, muitos filósofos, muitos doutores, até cristãos, diz Bento, tu está estragando esta geração. Mas como? Esse negócio de Pentecoste, de Bíblia, foi para a igreja primitiva. Tu agora é doutor, tu foste formado pelo MEC, tu tem uma representatividade, então tu tem que parar de pregar esse negócio de Pentecoste, de evangelho de graça. Hoje vem com o coach, é bonito, é filosófico, é motivacional, a tua agenda vai bombar e pode até cobrar na entrada, porque ele faz isso, te dá direito, vai, aproveita, já que tu tem anel, tu tem muito conhecimento, tu já chegou onde qualquer pregador chegou. Para que está mais suando a camisa? Para que está pulando em púlpito? Para que está levantando a mão? Para com isso. Na geração atual não quer saber mais disso. Prega autoajuda. Aí eu respondo: ó doutores, continue pregando o que vocês acham bonito filosoficamente, mas eu vou continuar pregando graça, eu vou continuar pregando Bíblia, eu vou continuar pregando Pentecoste, porque ainda tem uma geração assembleana, ainda tem uma geração rodonopolenses que adora, que faz parte da graça. Deixa eu ver o barulho desta geração que não se vende e adora pela graça. É por isso, companheiros, que não podemos deixar essa graça desaparecer. Lembra dos dias que o fogo começava por nós, que antes de ir para a igreja tinha obreiro pulando, saltando, falando língua e profetizando, mas a filosofia, o conhecimento, o anel está chegando, e muitos púlpitos da Assembleia de Deus já não tem mais o que a gente tinha, porque é ético, é falta de ética. Nunca foi, nunca foi, nunca foi, nunca foi, mas ainda tem uma geração, ainda tem, e eu sei que ela está aqui, ainda tem. Aí vem os anos 57 depois de Cristo. O imperador está doido, imperador Cláudio, e agora Nero. E agora Nero diz: vou arrancar vai tocar fogo em Roma. Os bairros que os cristãos estavam não pegam fogo, são culpados, diz a história. Então desencadeou, além de uma perseguição religiosa pela lei, vinda de Jerusalém, agora uma perseguição governamental. E os escravos vão ser perseguidos duramente para desistir da fé. Aí eles mandam pedir socorro a Paulo. O que é que a gente faz para permanecermos? Qual é a garantia que nós temos para não desistir? Aí nos anos 57, Paulo escreve esta carta.
Veja que a carta de Romanos é a mais que enfatiza a lei e a graça. Ele vai começar falando da fé deles. O mundo todo, irmãos. Eu dou graças a Deus por vocês, porque o mundo todo está sabendo e comentando da fé que vocês têm. Que vocês, diante da filosofia, não se envergonharam de pregar o Evangelho de Cristo, porque a filosofia era forte. Para ouvir um filósofo era muito dinheiro investido, porque era sabedoria humana. Mas para ouvir um escravo era vergonha. Além de ser escravo, pregar um criminoso que foi morto de cruz. Aí ele dizia: é vergonha pregar este evangelho que os escravos pregam. É por isso que Paulo diz: irmãos, eu quero ir para aí para pregar este evangelho com vocês, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Nos anos 53, ele chega a Éfeso. Os gentios e os escravos aceitam, começa com 12, e impacta a Ásia pelo poder do Evangelho. Atos 19, 10, diz que toda a Ásia, mesmo que alguns digam que é força de expressão, mas as principais cidades da Ásia foram alcançadas por meio de Éfeso. Atos 19, 17 por diante, aconteceu aquele episódio dos filhos do sumo sacerdote Cefas serem maltratados por expulsar demônio, dizendo em nome de Paulo e do Jesus que ele serve: eu expulso você. O demônio dá uma surra e eles correm nu pela cidade de Éfeso. O poder da graça toma conta de Éfeso, pelos escravos que a Ásia ouve e teme. É aí que Lucas em Atos diz que muitos que praticavam o ocultismo se convertia, largava a vida antiga, largava Diana e aceitava Jesus pela graça. Ou seja, até os mágicos que ganhavam muito dinheiro ouvindo o poder da graça, em praça pública queimavam os seus livros, confessavam o seu pecado e aceitavam Jesus como Salvador. O poder caía lá. Aí Paulo fica triste. É aqui que eu quero concluir. Paulo fica triste. É aqui que eu quero trazer esta mensagem para a nossa geração. Se nós não tivermos cuidado e olhar para estas aplicações, corremos risco de tornarmos-nos céticos, frios. Primeira região, lembre que eu disse da Galácia. Se você ler, não deu 3 anos, a região da Galácia desanima. Os escravos são pressionados a desistirem. Pode projetar os versículos, pastor? Não sei se pode. Aí Paulo vai dizer-lhes como está admirado. Gálatas, capítulo 4, capítulo 1, salvo engano, versículo 6. Coloca aí, mídia, por favor, para a igreja ler. Os irmãos que foram alcançados pela graça estavam desistindo e esfriando na fé. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Paulo diz: eu estou admirado quão tão depressa vocês estão se afastando da graça que Deus deu a vocês por meio de Cristo. Não sei se está tendo dificuldade. Então veja que no capítulo 4, versículo 4 por diante, é quando ele diz: vindo
a plenitude dos tempos, Deus enviou seu próprio Filho. Ele vai bater com a lei, nascido de mulher, debaixo da lei, para redimir os que estavam condenados pela lei. Ele vai dissertando e dizendo: vocês não podem desistir, o preço foi alto. Saibam que vocês não são mais escravos, vocês agora são filhos de Deus pela graça. Elai Rias. Já dá para projetar? Ele escreve aos Coríntios, capítulo 1. Eu já citei. Ele escreve aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Olha o que ele escreve. Já que estão tendo dificuldade de projetar, para você não ver que é coisa da minha cabeça, nem da história, vem alguém aqui rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, rapidinho. É culto pentecostal, a gente não pode perder tempo. Aí ele escreve, depois de dizer quem vocês eram. Vocês não eram ninguém, eram desprezíveis. Já chegou, obrigado. Olha o que ele escreve: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ele está pregando para os escravos, versículo 20. Aí ele vai dizer o que? A cultura. Ele prega para aplicar, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais agora pertencem a Ele. O que ele está dizendo aqui? Lembra que no capítulo 1, só para vocês ler, 1 e 26 da primeira carta, eu já citei, mas para vocês verem que é Bíblia, e eu estou numa igreja de um professor. Leiam para mim, comigo. Porque bem vedes, irmãos, repita, porque bem vedes, irmãos, a vossa chamada, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Ai, ai, ai. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aleluia. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis para aniquilar aquelas que acham que são algumas coisas. Quando ele está falando de bom preço, ele está usando a cultura que eu falei. Porque na cultura, um escravo, na cultura literal, que é que ele está aplicando para o espiritual, custava 500 denários. Um escravo bruto. Se ele fosse jovem, como Yuri, talentoso, então ele valia 2.000 denários. Se ele fosse formado, ia para 10.000. Um denário é o dia de um trabalhador na época, o salário de um trabalhador. Então 500 dias de trabalho, você economizando um dia, comprava um escravo. Escravos não tinham direitos plenos, legais. Escravos não tinham direito a heranças. O relacionamento do escravo com o senhor era por medo e por ordem. Mesmo morando na casa, não fazia parte da família. E se não faz parte da família, não desfruta os privilégios do pai. Ou seja, aí veja que no contexto hoje, se a gente fizer um percentual, salvo engano, R$ 1.518 o salário, divida aí por 500 ou por 30, vai dar R$ 50, R$ 54, vezes 500 dias, vai chegar perto de 27 mil, que era o preço de um escravo.
Aí o que é que Paulo diz quando vai aplicar isso? Ele diz que a gente não valia nem um denário diante da lei. Efésios capítulo 2, ele vai dizer, observe que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nas nossas imundícias, mas Deus, pela sua rica misericórdia, nos ressuscitou com Cristo, e agora, pela graça, sois salvo por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Por que ele diz isso? 10 anos depois, a igreja de Éfeso já não era mais a mesma. Veja que o esfriamento não faz parte da nossa geração, já vem do começo. 10 anos depois, Paulo está sabendo que aquela igreja, que pela graça era exemplo na Ásia, agora a avalanche da cidade, política, cultural, religiosa, esfria a igreja. Aí ele traz a memória, para ele não esquecerem quem eles eram pela lei. Efésios capítulo 2, coloca aí, amigo, versículo 11 e 12, ele está falando o que nós éramos, porque é exemplo para nós. Leiam comigo, ele traz a lembrança para a igreja de Éfeso. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios, imundos, escravos, sem direitos, chamados incircuncisos pelos judeus imundos, pelos que na carne se chamam circuncisão, limpo, feito pela mão do homem. Versículo 12, leiam, e enche o peito e leiam, 1, 2, 3, versículo 12, naquele tempo, estavam separados da comunidade de Israel, e estranhas alianças, não tendo esperança, e sem Deus. Versículo 13, enche o peito. Aí ele diz, mas agora, pela graça, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Jesus, chegaste perto. Versículo 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede que separava, estava no meio. Versículo 19, e enche o peito, olha o que a graça fez, olha o que a graça fez. Versículo 19, assim, que já não sois mais estrangeiros, que já não sois mais forasteiros, mas sois concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha para quem está ao teu lado e diga para ele, agora eu sou cidadão, agora eu tenho um passaporte, agora eu vou entrar na família, agora eu tenho direito, a graça me fez isso. Ele achou pouco. Veja que nas regiões que Paulo pregou e tentavam disseminá-lo, destruí-lo, ele enfatiza a graça. Galácia, Roma, Macedônia e Ásia. A graça é enfatizada. Aí ele vem para Romanos, aos Efésios capítulo 5, depois que a graça fez, ele traz a memória de como a igreja era. Vocês conhecem Jericó. Efésios capítulo 5, 18 e 19, o que é que ele diz a esta igreja? Que estava fria. Não, vamos lá, gente, não vos embriaguei com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha para quem está ao teu lado e diga, agora eu sou cidadão.
e a graça achou pouco, me tornou de escravo para filho. Veja que ele diz agora: o escravo faz parte da família, mas para a gente ter acesso total, a graça precisava, além de nos comprar, nos adotar. Qual é o preço do sangue? Você vai ver que é por isso que quando a lei endurece os judeus, aí Deus olhou para nós, aí vai tomar conta deste povo e chegou a nós. Aí ele entrega Jesus, para quê? Para pagar a dívida dos escravos e comprá-lo para si. É por isso que quando Jesus vai à cruz, é uma resposta de Deus para o pecado. Veja que quando diz Paulo aos Romanos que os amos se quebraram e nós, sendo escravos, ambugeiros, fomos enxertados em lugar dele, a natureza votou contra. 11:24 aos Romanos. Aí Deus vai para a natureza e diz: eu vou usar os escravos pela minha graça. Os judeus eu vou endurecer e vou colocar os escravos. Os judeus não valorizaram a lei, deterioraram, mas a graça vai ajudar e vai fortalecer os gentios. Aí a natureza diz: não vai dar certo, são escravos, não tem compatibilidade sanguínea com o sangue de Abraão. Aí Deus vai para o pecado e diz: pecado, você está com os escravos, são escravos seus, eu quero comprar. Qual é o preço? O pecado diz: aqui não, nem o níquel, nem a moeda, se fosse na época nem o euro, nem o dólar paga o preço deles. Prata e ouro não paga. Aí Deus diz: diga o valor que eu vou pagar. Lembra que eu disse que a gente não valia um denário? Aí o pecado diz: é sangue puro, é sangue puro. Aí Deus diz: eu vou pagar, eu pago. Aí Romanos 8:31, você já diz muito isso, e 32, mas é isso aqui, Romanos 8:31, que diremos pois? Vamos lá, 1, 2, 3. Eu estou numa igreja de um professor, obviamente vocês gostam de Bíblia. Se Deus, quem será? Ele está escrevendo para os escravos, romanos, gentil. Versículo 32. Aquele que nem ao seu próprio filho poupou, antes nos entregou por todos nós. Escravos, ele vai à cruz. A cruz não é um enfeite, exposto à vergonha. O Pai suporta os pecadores deteriorando ele, os pecadores arrebentando com ele, e o Pai, para a gente ser comprados, não interfere. 3 horas da tarde, o universo, o inferno, ouve o grito de alforria dos escravos. Observem que 3 horas da tarde, depois da humilhação, do massacre, ele grita: Pai, está consumado. Isso quer dizer, é um termo de compra e venda. Está pago. Na originalidade do texto, tetelestai, compromisso monetário. Por exemplo, se eu contrair uma dívida com o pastor Josimar, e essa dívida rolou, foi o que Adão fez, e nos tornou escravo do pecado. Aí eu me torno escravo dele, é o que Paulo está dizendo. Aí eu não posso pagar. Aí ele pega uma escrita de dívida e chega na minha porta com a minha família, coloca com letras garrafais: devedor. Aquela escrita é contra mim e vai me dizer, a meu povo, a minha família, que nós não valemos nada, somos escravos dele. Isso é uma escrita de dívida. Aí vem o pastor Moisés, olha para mim, e a graça vem e diz: Genival, tu não merece, tu não vale uma pipoca, mas eu gostei de você, vou abrir mão da melhor fortuna que eu tenho para libertar você e você ser meu. É por isso que João diz que ele nos amou. Aí ele escreve, depois de dizer quem vocês eram, vocês não eram ninguém, eram desprezíveis, já chegou, obrigado. Olha o que ele escreve: ou não sabeis
que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ele está pregando para os escravos, versículo 20, aí ele vai dizer o que? A cultura, ele prega para aplicar, porque foste comprado por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais agora pertencem a Ele. Leiam para mim, comigo, porque bem vedes, irmãos, repita, porque bem vedes, irmãos, a vossa chamada, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Ai, ai, ai. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aleluia. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis para aniquilar aquelas que acham que são algumas coisas. Quando ele está falando de bom preço, ele está usando a cultura que eu falei. Porque na cultura, um escravo, na cultura literal, que é que ele está aplicando para o espiritual, custava 500 denários. Um escravo bruto. Se ele fosse jovem, como Yuri, talentoso, então ele valia 2.000 denários. Se ele fosse formado, ia para 10.000. Um denário é o dia de um trabalhador na época. O salário de um trabalhador. Então 500 dias de trabalho, você economizando um dia, comprava um escravo. Escravos não tinham direitos plenos, legais. Escravos não tinham direito a herança. O relacionamento do escravo com o Senhor era por medo e por ordem. Mesmo morando na casa, não fazia parte da família. E se não faz parte da família, não desfruta os privilégios do pai. Ou seja, aí veja que no contexto hoje, se a gente fizer um percentual, salvo engano, R$ 1.518 o salário. Mas quando ele olha, não vê se eu sou preto, não vê se eu sou branco, se eu sou rico, se eu sou pobre. O que é que ele vê? Tetelestai, 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 tetelestai. Quem está livre, quem está livre, quem está livre, quem faz parte da família de Deus. Era o pastor de Éfeso. As coisas ainda não tinham melhorado. E queriam apagar a fé de Timóteo. É por isso que tem o tema. Veja que o capítulo 2 é motivacional. E a primeira coisa, fortaleça-se, meu filho. Não é no YouTube. Não é no número de seguidores que você tem, que hoje isso está matando muita gente. Mas o que? Fortaleça-se na graça. Tem gente que diz: Bento, se eu estivesse no teu lugar, eu ia aproveitar mais. Eu ia me agarrar nos privilégios que você tem. Eu vivo pela graça. Ele achou pouco nos comprar e nos colocar na família. Aí ele vai nos adotar. Porque Paulo usa o termo adotar na região que a graça fez a diferença? Porque isso era muito forte em Roma, onde o Império Romano dominava. Por exemplo, a adoção de uma pessoa dava a ela plenos direitos, dava direito à herança, recebia um nome novo. O relacionamento agora não era de medo, agora ele fazia parte da casa. E as dívidas que ele tivesse eram perdoadas. Por exemplo,
Essa semana eu estava em casa, terça-feira. Os meus filhos, os meus netos foram para minha casa. Os netos chegam, me agarram, pula na minha cocunda, quebra prato, vira copo, entra no quarto. O meu filho pede o carro, nem pede, vai para onde quer, é adulto. Por quê? O pai acha bom, por família. É por isso que Paulo escreve a carta aos Romanos, mostrando a eles o que a graça fez. Coloca aí Romanos, capítulo 8, versículo 14 por diante. Aí Paulo vai dizer que agora, além de adotado, eles são filhos. O que é que ele diz? Porque todos que são chamados, guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Veja o versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, quer dizer, para ter medo. Agora você tem acesso. O relacionamento é pela graça. Tenha medo, mas não, para outras vezes estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Quer dizer, aquilo que era Senhor, agora você como filho, tem direito de dizer, meu painho, xodó, tem acesso ao quarto, tem acesso ao céu. Por causa de nós, a graça tirou o véu, e o acesso é direto, é direto. Ele diz, olha, é o mesmo Espírito que confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, somos herdeiros, verdadeiramente herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. E se ora com Ele, padecemos para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, as aflições, olha onde ele se fortalecia, as aflições deste tempo presente não vão se comparar com a glória que é em nós. Fique de pé, por favor. Pastor Moisés, que você tem, que hoje isso está matando muita gente, mas o que? Fortaleça-se na graça. Tem gente que diz, Bento, se eu estivesse no teu lugar, eu ia aproveitar mais, eu ia me agarrar nos privilégios que você tem. Eu vivo pela graça. Ele achou pouco nos comprar e nos colocar na família. Aí ele vai nos adotar. Porque Paulo usa o termo adotar na região que a graça fez a diferença? Porque isso era muito forte em Roma, onde o Império Romano dominava. Por exemplo, a adoção de uma pessoa dava a ela plenos direitos, dava direito à herança, recebia um nome novo. O relacionamento agora não era de medo, agora ele fazia parte da casa. E as dívidas que ele tivesse eram perdoadas. Por exemplo, essa semana eu estava em casa, terça-feira. Os meus filhos, os meus netos foram para minha casa. Os netos chegam, me agarram, pula na minha cocunda, quebra prato, vira copo, entra no quarto. O meu filho pede o carro, nem pede, vai para onde quer, é adulto. Por quê? O pai acha bom, porque eles têm direito de filhos, de desfrutar das bênçãos do pai. Mas o escravo não tem, o relacionamento é com medo. Mesmo sendo na casa, nem no quarto ele entra, não faz parte da família. É por isso que Paulo escreve a carta aos Romanos, mostrando a eles o que a graça fez. Coloca aí Romanos, capítulo 8, versículo 14 por diante.
Aí Paulo vai dizer que agora, além de adotado, eles são filhos. O que é que ele diz? Porque todos que são chamados, guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Veja o versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, quer dizer, para ter medo. Agora você tem acesso. O relacionamento é pela graça. Tenha medo, mas não, para outras vezes estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Quer dizer, aquilo que era Senhor, agora você como filho, tem direito de dizer, meu painho, xodó, tem acesso ao quarto, tem acesso ao céu, por causa de nós, a graça fortalece. Diz um recado para mim, para quem pensava que eu ia desistir, diga a ele que vai ter que me engolir, porque eu vou sair fortalecido pela graça. Abraça ele, é pela graça. E a graça não olhou que eu era preto. Então, se você puder, se você quiser pregar comigo com respeito, mas eu sou conservador, vira para esse crente do mesmo sexo que está perto de você aí, olha para ele, olha para ela, me ajuda aqui, Yuri, olha no olho dele, no olho dela, prega comigo, pois o tema tem uma mensagem, olhando para ele, não olha para mim não, e diga, não quero nem saber como você começou o congresso, se quebrado, se esquecido, se abandonado, se querendo desistir, se em meio às aflições. Eu só tenho uma palavra para você: a graça não desiste de você. Fortaleça-se na graça e vai dar certo, porque Deus não lhe deu um espírito de medo, agora é de filho, agora é de filho. Diga para ele, então me faz um favor, já que a graça me fortalece, diz um recado para mim, para quem pensava que eu ia desistir, diga a ele que vai ter que me engolir, porque eu vou sair fortalecido pela graça. Abraça ele, é pela graça.